Então, eu não sei se você sabe, para sair do hospício, a gente tem que estar com uma frequência acima de 500 Hz. Por que 500 Hz mesmo? Porque você já trabalhou todas as outras para trás, medo, culpa, raiva, rancor, né? E aí, de 500 para cima, a gente trabalha o amor, o que mais? Alegria, cocriação e por aí vai, né? Só que para isso, você precisa de alinhar o seu corpo biológico, que eu falo, que é para você limpar o ruído do seu corpo e do seu emocional. Por quê? Porque se não estiver alinhado, você não vai ter uma conexão. Porque essas frequências, essas consciências, precisam que você esteja com o ruído limpo, para que você consiga se comunicar com elas. Isso eu estou falando dos seres estelares que vocês tanto querem fazer contato, né? Da sua centelha divina, principalmente, né? Para você poder ter essa afinidade, para você poder ter essa linha tênue, para você poder ouvir com mais clareza, você precisa de gratidão, Gael. Gratidão, almas lindas. Você precisa de limpar o ruído do seu corpo biológico, sim, viu? E para isso você precisa se hidratar bem, se alimentar da forma correta, nada de embutido, nada de porcaria. Por quê? Porque isso causa ruído no seu corpo. Você não vai conseguir ter um alinhamento. Fazer aterramento também, colocar seus pezinhos na terra, para você poder descarregar essa tensão do dia a dia. Usar contos sugadores de energia que tem do seu lado, no seu trabalho, na fila do supermercado. Exatamente. Que mais? Tomar sol. Sim, é muito importante. Que mais? Fazer exercício físico. Muitas pessoas acham que o exercício físico é só para o físico, para a estética. Não. O exercício físico é para a sua saúde, inclusive para alinhar chakras. Sim, muitas pessoas ficam assim, eu quero ativar a minha Kundalini. Como que você quer ativar a sua Kundalini se você não pratica um exercício físico, um yoga, por exemplo? Não tem como. Outra coisa, respiração. Se você não faz exercício de respiração, não tem como. Tem que fazer o exercício de respiração. E isso é o simples e básico bem feito que eu venho falando em todas as lives. E hoje eu preparei um quadro, que a gente já tem aqui né? O lado oculto da Copa. E eu preparei um outro quadro que eu vou começar a desenhar ali hoje. E nós vamos mais três lives aí para frente para eu desenhar para você como é que funciona essa coisa da mônada, do seu eu superior, desses fractais que todo mundo quer saber. Né? Nós não estamos fragmentados. E eu vou te mostrar hoje a primeira parte de como é que funciona isso. Então, e aí, voltando na frequência ainda, para você aumentar essa frequência, você começa com o simples e básico bem feito. Outra coisa, meditação. Eu não consigo meditar. Fique em casa. Gratidão, Sueli. Fique em casa olhando para a parede lá 10 minutos, 5 minutos que seja, todo santo dia. E uma meditação que eu gosto de colocar aqui, porque é fácil e todo mundo pode fazer, é a meditação do chá. Separa um tempinho antes de dormir, 10, 20 minutos. Pega um caderninho, faz uma xícara de chá de camomila, fica no canto, coloca no seu celular uma música clássica. Eu gosto de Chopin, Bach, coloca lá no cantinho. Uma música clássica bem baixinha, e você vai começar a registrar nesse caderno, enquanto você toma o chá, sobre o seu dia. Vamos começar? Sobre o seu dia, porque você, por exemplo, não vai saber registrar lá alguma coisa que te magoou profundamente. Porque eu escuto isso, eu não sei o que eu escrevo. Começa registrando o seu dia a dia, você levantou que hora, o que você fez, o que você comeu. Começa registrando isso no seu caderno. É assim que a gente começa. Tomando o seu chá, em silêncio. Se for possível, meia luz, melhor ainda. Fique longe das telas de celular e TV meia hora antes de dormir. Sim. E aqui eu quero te trazer uma sugestão que eu uso e que eu acho maravilhoso. Gratidão, Sueli, que é o magnésio. E por que eu gosto de citar ele? Porque ele participa de mais de 300 reações bioquímicas no corpo, ajuda na energia celular, no funcionamento muscular, no sistema nervoso. Gratidão, Paulo. E também contribui para a imunidade. É maravilhoso. E muita gente sente fadiga, dor no corpo, cansaço mental. E às vezes é só o básico pedindo atenção. E aí eu quero compartilhar um produto que eu uso aqui e recomendo, que é o Trimagnésio Inositol Relax. Essa fórmula aqui, ela tem a melatonina, que é maravilhosa. E eu gosto dessa composição da BioJeans porque ela tem uma sinergia entre os compostos. E outra coisa, esse sabor que eu estou usando é o de laranja. E o corante que tem é de urucum. Eu falei nas outras lives aí que era de cúrcuma, mas não é urucum. É natural, o corante, maravilhoso. Gratidão, Lu. Então, essa fórmula aqui da BioJeans, ele é interessante por causa da sinergia dos ingredientes. E outra coisa, nessa fórmula tem a melatonina. Só que, gratidão, Gael. Se você não deixar o seu quarto escuro totalmente, você não consegue ativar 100% a sua melatonina. Tá? Então, se você quiser adquirir o Trimagnésio Inositol Relax, você vai aqui na vitrine do canal
e adquire o seu, é barato, todo mundo pode adquirir. Inclusive, eu uso também a vitamina C da Revigoran. Esse aqui tem 1 grama. Aqui na vitrine do canal também tem. Só que a vitamina C, se você tiver aí na sua casa um pezinho de acerola, ótimo. Uma acerola verde supre mais de 800% da sua ingestão diária de vitamina C e é maravilhosa. Por quê? Ela, além de imunidade, que contribui para a sua imunidade, se você, meninas e meninos, né, que vivem aí querendo tomar colágeno para sua pele ficar esticadinha, jovem, você precisa de tomar a vitamina C também, porque senão é xixi caro. Viu? Então, eu recomendo essa da Revigoran que eu uso, tem aqui na vitrine do canal, mas se você tiver o pé de acerola, melhor ainda. Fabi, minha querida, boa noite. Tudo bem, meus amores? Beleza. Vamos começar? Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. Neice Mac, um beijo. Ivan, um beijo, boa noite. Brasi, qual é o básico para anular os efeitos das picadinhas? Brasi, eu trouxe aqui em algumas lives e na de sexta-feira. É um protocolo que tem, assim, várias coisas para a gente fazer, viu? Várias coisas. Várias coisas, mas é possível sim, viu? Esther Biagi, boa noite. Como participar do grupo? A Renata está perguntando. Aqui na bio do canal, Renata, tem um link que você clica, é o primeiro botão. E você cai lá no grupo do Telegram. Tá bom, minha querida? Lá tem os colegas, você pode conversar com os colegas, não paga nada. Tem material para você baixar. É só respeitar as normas do grupo e dos coleguinhas. Karine, boa noite. Braz, boa noite. Carol, boa noite. Bora, vamos começar? César, boa noite. Valdemar, boa noite. Renata, você grava essas lives e coloca no YouTube? Sim, Renata, estou postando lá com mais frequência agora. Eu não estou editando muitas lives, senão eu não consigo subir elas para o YouTube. Então, eu só corto um pedaço, jogo lá e é isso. Entendeu? Então, para o coleguinha que perguntou aí sobre o protocolo daquelas picadinhas, lá na live do YouTube, acho que em 2 lives do YouTube, tem o protocolo. Eu coloquei nessas lives, que está gravada lá no YouTube, está gravado esse protocolo lá, de como que a gente faz para se livrar dessas coisas, das picadinhas. Bora? Bora. Então depois eu vou pro chat, tá? Vamos começar então? Se preparem, hein? Se preparem. Boa noite, meus amados avatares. É uma honra ter vocês aqui comigo em mais uma noite de troca e, claro, de muita quebra de ilusão, não é mesmo? Se acomoda aí, já pega sua pipoquinha, porque hoje o nosso papo vai subir o tom, degrau por degrau, sim. A semana mal terminou e o nosso emocional às vezes dá aquela balançada de altos e baixos, não é mesmo? O corpo sente, não é? E para a gente começar a clarear a visão e sintonizar na mesma frequência, nós precisamos olhar para o que anda acontecendo agora mesmo no palco mundial. Eu brinco que o xadrez do poder está fervendo atrás das cortinas, enquanto o rebanho continua hipnotizado pela tela de TV. Vocês viram que a grande mídia passou os últimos dias saturando o ar com conflitos locais, imagens de satélite narrativas prontas para fazer todo mundo escolher um lado e brigar? Gratidão, Arxel. Pois é. Mas o que quase ninguém te conta com profundidade é sobre o pacto que os figurões de alta cúpula acabaram de assinar nos bastidores. Aliás, a ponta da caneta vai deslizar no papel amanhã, na sexta-feira. E eu estou falando do acordo de defesa e contenção firmado entre Estados Unidos, país do beicinho nervoso, Trump, e o Irã. Oficialmente, se você abrir os portais de notícias tradicionais, eles dizem que é apenas um tratado burocrático, uma conversa de paz para estabilizar o Oriente Médio. Isso mesmo, conversa fiada, bullshit. Se você puxar o fio da meada e olhar as cláusulas ocultas desse documento, o buraco é mais embaixo. O acordo trata de uma reestruturação pesada no mercado de combustíveis, controle de rotas de energia e uma transição monetária gigantesca que mexe direto no bolso da elite global. Sim, o sistema opera exatamente assim, como uma grande cortina de fumaça. Eles criam o espetáculo de G e da tensão na TV para que a sua atenção fique presa no medo, enquanto eles organizam o controle financeiro do planeta por baixo dos panos. Sim, e nós temos uma grande distração por aí, não é mesmo? Enquanto eles reorganizam o controle financeiro do planeta por baixo dos panos, tá todo mundo distraído na vitrine, vendo a bola correr no gramado.
Eles pautam o que você deve sentir para escolher o que eles estão fazendo com o poder. Mas esse controle sobre a nossa atenção e principalmente sobre a nossa segurança biológica anda deixando rastros bem estranhos em outras notícias que estouraram essa semana, né? Prepare o coração, porque a nossa fofoca de bastidor vai subir o tom. E se tem um assunto que parou as redes sociais e que foi pouquíssimo aprofundado com seriedade que merece, foi o que aconteceu no último dia 14 de junho, não é? Vocês têm acompanhado? Um caso chocante, cheio de interrogações bem aqui no Brasil. E para quem não acompanhou os detalhes, 2 aeronaves se chocaram em pleno ar no bairro do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. O acidente aconteceu durante a gravação de um videoclipe e resultou na perda trágica de 6 pessoas. Entre as vítimas estava o cantor norte-americano Oliver Tree, de 32 anos, que estava no país para iniciar a sua primeira turnê mundial. Se segurem nas cadeiras. O influenciador argentino Gaspar Prindias, conhecido também como Gaspi, além de um produtor brasileiro e os pilotos. As aeronaves caíram exatamente sobre o pátio de uma concessionária de veículos elétricos, provocando uma explosão intensa que destruiu vários carros. Oficialmente, os laudos preliminares e autoridades de aviação civil correm para encerrar o assunto, apontando que a tragédia foi causada por uma falha mecânica inesperada ou pelas condições climáticas no momento do voo, uma fatalidade técnica e ponto final. Não é mesmo? No entanto, quando a gente começa a olhar os bastidores e a cruzar informações com especialistas e fontes do mercado corporativo, os laudos tradicionais começam a apresentar inconsistências gritantes. Se segurem nas cadeiras. A primeira grande peça que não encaixa nessa história é que Oliver Tree vinha travando uma batalha pesada, um verdadeiro litígio judicial contra sua antiga gravadora, Atlantic Records. Ele chegou a publicar vídeos recentes desabafando sobre o seu novo álbum. Havia sido sumariamente cancelado pela marca. E o motivo dessa briga? Pressão industrial. A indústria queria obrigá-lo a abrir mão da sua identidade artística para se transformar em uma máquina de produzir músicas curtas e repetitivas, focada exclusivamente em viralizar no algoritmo dessa plataforma aqui, TikTok. E como ele bateu o pé, peitou o sistema de distribuição e decidiu lançar seus trabalhos de forma totalmente independente pelo seu próprio selo, a Alien Boys Records, a atenção nos bastidores se tornou insustentável. Quem conhece os esquemas mais obscuros do mercado fonográfico sabe que a história de artistas que sofrem súbitas ou acidentes inexplicáveis logo após entrarem em litígio com grandes corporações é assustadora. E é exatamente por causa desse padrão de silenciamento que os bastidores estão fervendo. Só que o mistério não para na disputa financeira. Quando a gente mergulha nas mensagens que o próprio Oliver Tree deixou gravada ao longo da carreira, a história ganha contornos ainda mais profundos e enigmáticos. Se segurem nas cadeiras. Se segurem. Se segurem. Chegando, deixando seu coraçãozinho. Compartilhando essa live maravilhosa. Se segurem nas cadeiras. E é aqui onde a história deixa de ser Gael. Dizem que o Oliver foi vítima de pacto com outros seres negativos. Então, Gael, vamos ver aqui, né? Será? Vamos ver. Ou será que ele foi deletado, Gael, por não ter feito pacto? Bora! E é aqui onde a história deixa de ser um acidente trágico e passa a parecer um roteiro desenhado milimetricamente pelas mãos da indústria musical. O Oliver Tree sempre foi uma marionete desse sistema de entretenimento. E nos seus próprios clipes ele deixou mensagens preditivas escancaradas sobre o seu fim. E se a gente olhar para o clipe da música Flowers, que ele lançou apenas 3 meses antes de partir, Oliver interpreta justamente o papel de um piloto mexendo em aeronaves. E a letra diz textualmente: coloque flores na minha lápide. Mas o visual é o que choca. Em uma das cenas principais, ele aparece em pé exatamente no meio de 2 helicópteros. Uma imagem preditiva perfeita do que aconteceria no Rio de Janeiro. A primeira cena da carreira dele, lá atrás no clipe Hurt, foi um carro em chamas onde ele também parecia
morto, dentro de um saco de necrotério com os olhos completamente brancos, refletindo a própria cegueira das marionetes do sistema. E como ele partiu desse mundo no dia 14 de junho? Como? Em uma colisão entre helicópteros, caíram exatamente no pátio de uma concessionária, criando um fogaréu idêntico, cercado por metais retorcidos e carros elétricos em chamas. Sim. E se você acha que a data 14 de junho é um detalhe aleatório, sinto te dizer que na engenharia oculta, os números são fórmulas. Oliver partiu aos 32 anos, a menos de 15 dias de completar 33 anos, o número máximo da maçonaria. No momento da tragédia, o Instagram dele virou a chave misteriosamente de 3,2 para 3,3 milhões de seguidores. E a geometria suméria não mente. Quando você decodifica o nome Oliver Free nas frequências da Matrix, o resultado é o número da besta. 666. Aliás, 14 de junho é a mesma data de nascimento de Donald Trump, beicinho nervoso, o 45º presidente dos Estados Unidos. E se você somar 4 mais 5, o resultado é 9. E ele também foi o 47º. Se você somar 4 mais 7, dá 11. O código 911 do Baphomet e do sacrifício sistemático. No exato dia de aniversário de Trump, beicinho nervoso, enquanto o mundo olhava para a colisão dos dois helicópteros, que desenham o número 11 no céu, uma das maiores vitrines do planeta quebrava um recorde. O jogador Cristiano Ronaldo alcançava a marca exata de 666 milhões de seguidores na internet. Vocês percebem como a frequência e os números são cuspidos na nossa cara? 2026 marca exatamente os 250 anos da fundação da Sociedade Illuminati. Aquela mesma da pirâmide com o olho que tudo vê e que carimba as notas de dólar desde 1766. 1776. O sistema está em festa, o bolo está na mesa. E eles usam essas grandes figuras públicas como meros peões em um jogo de xadrez invisível, colhendo o pânico das massas para alimentar a Matrix. Sim. Mas se a assinatura numérica no Oliver Free já assusta, o parceiro de voo dele, o youtuber argentino Gasp, também deixou rastros que estão fazendo a internet inteira prender a respiração. Se você abrir o YouTube e olhar os materiais antigos que ele mesmo produziu, a criptografia é milimétrica. Num vídeo de 11 meses atrás, chamado Camino La Velada, aparece a cena de um homem sem vida caído em cima de um carro. Quando a câmera, preste atenção nisso daqui, quando a câmera dá um zoom, o que surge na tela? O número 0614. No formato americano de datas, isso significa dia 14 de junho, o dia exato da queda. E tem mais. Nesse mesmo vídeo, exatamente no minuto 14 com 6 segundos, adivinha o que cruza o céu voando logo acima dele? Um helicóptero. Aí você vai ler o relatório do acidente real no Rio de Janeiro, a colisão aconteceu exatamente às 8h59 da manhã. Se você pegar outro vídeo do Gasp chamado Lavueta e pausar exatamente no minuto 8h59, a data 0614 é projetada na tela mais uma vez. Preste atenção nisso daqui. A data e o horário da pane mecânica dos dois já estavam desenhadas meses antes nos conteúdos que eles mesmos gravaram. E esse padrão de usar helicóptero em rituais da indústria não começou hoje, não. Oliver partiu exatamente 333 semanas após a morte do astro da NBA, Kobe Bryant, que também perdeu a vida em uma queda de helicóptero e que também teve o seu fim previsto em desenhos animados e até em trailers de videogame anos antes. A indústria usa essas grandes figuras como peões de tabuleiro, onde cada letra e cada nome carrega uma frequência. Gemátria. O que é gemátria? É um sistema alfanumérico e um método hermenêutico no qual letras do alfabeto, especialmente hebraico e o grego, recebem valores numéricos específicos, frequentemente descrita como uma numerologia judaica. Essa técnica permite somar os valores das letras que compõem uma palavra para encontrar significados ocultos e que também serve para escrever roteiros desse grande show de Truman, em que a humanidade vive. É por isso que quem tem olhos de observador não engole a desculpa de mera falha técnica. O sistema deixa as pistas espalhadas para quem sabe ler os códigos. Só que essa engenharia invisível e essa colheita do pânico não ficaram presas no Rio de Janeiro. No mesmo final de semana, uma outra tragédia, com a mesma assinatura de apagão mental, chocou o interior de São Paulo, na Ponte do Esqueleto. E o que as investigações oficiais descobriram nos bastidores desse caso é o que nós vamos abrir agora neste dossiê. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. Sandra, ouço muito Flávio todas as noites.
Legal. Gratidão, almas lindas. Gael. Cristine falando, pôr sal grosso no pé também é bom. Verdade. Boa noite. Mineirinho, ai, boa noite. Ana Flor, boa noite. Vamos continuar. Porque se as peças desse quebra-cabeça lá no Rio de Janeiro parecem desenhadas, o que aconteceu no mesmo final de semana no interior de São Paulo traz um nível absurdo que a mente custa processar. Preste atenção. Eu estou falando da tragédia que aconteceu na manhã do último sábado, dia 13 de junho, e que virou notícia em todo o país. Preste atenção nisso aqui. Uma jovem estudante de educação física de apenas 21 anos, chamada Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, perdeu a vida ao saltar de uma estrutura colossal conhecida como a Ponte do Esqueleto. Para vocês entenderem o cenário, esse lugar é uma enorme ponte ferroviária inacabada e desativada, que fica bem na divisa entre o município de Cordeirópolis e Limeira. O local, que pertence a uma fazenda privada e é invadida há 6 anos sem nenhuma autorização para esportes radicais, foi o palco de uma cena de horror. De horror. Peraí. Estamos navegando em assuntos complicados e a pista de dança está querendo derrubar. Vamos pegar leve, então, com alguns nominhos. Bora! Chega chegando e deixando seu coraçãozinho. Se você não me segue nas outras plataformas, lá no You, que termina com Tube, já me segue lá, porque a pista de dança já mandou um recadinho. Então, lá nas outras plataformas, é Construindo Novo Humano. Gratidão do Tchê, tá? Então, eu vou evitar algumas palavrinhas aqui, beleza? Bora! Vamos lá, então, com muito cuidado nas palavras, né? E então, a Maria Eduarda foi lançada de uma altura de 40 metros, o equivalente a um prédio de 12 andares, completamente solto, sem estar conectado absolutamente a nenhuma corda ou cabo de segurança. A POP Civil, vou ter que falar assim, agiu rápido e prendeu em flagrante 3 funcionários da empresa responsável pela atividade Extreme Adventure. E é exatamente aqui, dentro da delegacia, que o caso deixa de ser uma falha humana comum e ganha contornos que termina com zarros. Tem que falar assim. Nos depoimentos oficiais, os operadores e o instrutor-chefe afirmaram textualmente para os investigadores que simplesmente, preste atenção nisso aqui, não se lembravam de quem era a responsabilidade de instalar e checar os cabos de segurança da jovem antes de dar a ordem de comando para o salto. 3 profissionais experientes que lidavam com a vida de todos no final de semana, alegando um apagão mental simultâneo, uma amnésia coletiva no exato momento de salvar uma pessoa. Mas os absurdos não param por aí não, meus amores. Enquanto as testemunhas que estavam na fila relatam que o clima era de total desorganização e pressa para girar o caixa e fazer o máximo de saltos possíveis, a POP, que eu não posso falar aqui, né, vai aqui, descobriu algo muito mais grave. Logo após a queda da menina, antes mesmo da chegada do socorro ou da viatura, os responsáveis pela empresa começaram a recolher as cordas e desmontar o equipamento no topo da ponte. Uma tentativa clara de limpar o cenário e de sumir com as provas antes da perícia chegar. Exatamente. Só que, quando a gente começa a olhar o histórico dos envolvidos e o que realmente cerca aquela estrutura desativada, a negligência comercial começa a dar lugar a perguntas muito mais profundas. Calma aí, vai ficar pior. Eu não vou ficar só nessa historinha aqui, não. E existe uma engenharia invisível operando por trás dessa tragédia. E os bastidores estão apontando para algo muito mais sombrio do que um simples erro de checagem. E quando a gente começa a cavar o que está por trás dessa amnésia coletiva e da tentativa de sumir com as cordas da ponte lá do Avatar só no osso, entenderam, né? O cenário fica assustador. A primeira grande pista está no próprio nome, no histórico daquele lugar. Aquela estrutura gigante abandonada e cercada no mato na área rural é conhecida há décadas como a ponte que eu não vou falar aqui, de ossos, entende, né? A estrutura de ossos, devido a seu visual inacabado e sinistro. E o proprietário da fazenda, onde a ponte fica, declarou oficialmente para a POP,
que eu não vou falar o nome. Gratidão, Terezinha. Que aquele lugar é invadido há 6 anos por empresas de esporte radicais sem nenhuma autorização ou fiscalização. Ou seja, uma terra sem lei, um portal aberto, onde qualquer um monta um negócio qualquer sem prestar contas a ninguém. Mas a assinatura mais bi, que termina com Zarra, desse caso foi descoberta quando os investigadores começaram a puxar a ficha e as redes sociais do instrutor. Preste atenção nisso daqui. Os investigadores começaram a puxar a ficha e as redes sociais do instrutor-chefe da empresa, que foi preso, né? Dias antes da tragédia, esse mesmo homem postou um vídeo, que eu não vou poder falar a palavrinha aqui, na internet, simulando detalhadamente o descarte do avatar sem vida. Entenderam, né? Uma encenação fria, perturbadora, que parecia um ensaio geral, um aviso prévio do que estava prestes a acontecer na vida real com aquela jovem. É por isso que pesquisadores do oculto, que termina com tismo, e canais de vanguarda não aceitam a narrativa de que foi apenas um esquecimento de checagem. No plano sutil, o pânico e o desespero de uma queda livre de 40 metros geram uma descarga brutal de energia. E quando você tem um cenário abandonado chamado Ponte do Avatar só com osso, uma empresa operante nas sombras, sem autorização, e um instrutor postando vídeo simulando avatar descartados. Todas as peças de um rito de sacre, que termina com fício, e colheita energética de pan, que termina com nico. Fica escancarada na nossa cara. O sistema deixa as pistas espalhadas, mas só quem está desperto consegue enxergar o padrão. Vejam como as coisas estão conectadas. No Rio de Janeiro, com Oliver Free, nós vimos codificações numéricas, aeronaves e fogaréu ensaiado em clipes. Em São Paulo, nós vimos simulações de corpos e apagões mentais na ponte do Avatar só em osso. Nada disso é por acaso. O palco mundial usa essas tragédias de entretenimento e adrenalina para chocar a mente humana e sugar a nossa energia vital através do medo. Mas se você acha que esses apagões mentais, manipulações de bastidores só acontecem nas tragédias isoladas da semana, espera até a gente decodificar o que eles estão fazendo no maior espetáculo de massa do nosso país. Porque quando o assunto é futebol da elite e a Copa do Mundo, a engenharia do controle mental e os contratos de bilhões de dólares deixam o maior craque do planeta parecendo um verdadeiro zumbi dentro do campo. Preparem-se, porque nós vamos entrar agora no segundo episódio do nosso quadro O Lado Oculto da Copa. Vamos puxar o tapete e destrinchar a trama nacional da final da Copa de 1998. Vamos subir o tom. Antes, eu quero só fazer um parênteses aqui, que o assunto que eu vou trazer um pouco mais à frente da live, se eu conseguir abordar tudo, né, que é muita coisa, essas tragédias, principalmente da ponte do Avatar só no osso, que eu não vou poder falar o nome aqui, da moça que foi arremessada, vocês vão entender o que é que está acontecendo nos bastidores do oculto quando eu comentar sobre o filme de ED e o assunto um pouco mais à frente do filme de ED. Esses apagões de amnésia estavam previstos há anos. Bora? Vamos subir o tom? Chega chegando e deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. A pista de dança falou assim pra mim, você tocou em assuntos sensíveis, você está de castigo 10 minutos. 10 minutos nós não vamos recomendar a sua live. Bora? Por quê? Estamos tocando em assuntos que as pistas de dança não gostam nada. Vamos lá então? Começamos então o nosso segundo episódio do Lado Oculto da Copa. Sim. Vamos virar a página agora e entrar no altar do entretenimento da massa, onde os roteiros ocultos deixam as tragédias isoladas e passam a operar em escala global. Sim. Vamos falar de futebol, a paixão do brasileiro. E se você acha que o futebol de elite é decidido na bola e no suor, meus amores, não. Nós precisamos conversar seriamente sobre a maior trama da história recente do esporte brasileiro, a final da Copa do Mundo de 1998. E você tá achando que eu vou parar só por aí? Não. Tem muitas outras para eu poder comentar. Essa daqui é uma das recentes que a gente tem, né? Que deu o que falar. Se você puxar pela memória ou perguntar para qualquer pessoa que viveu aquele dia 12 de julho de 1998, a imagem é uma só. O Brasil inteiro parou para ver a seleção canarinha enfrentar a dona da casa, a França. Mas o jogo mudou completamente de figura horas antes, dentro de um quarto de hotel no castelo de La Trois-Collines.
Ali, o maior jogador do planeta, Ronaldo Fenômeno, o homem que estava destruindo as defesas adversárias, sofreu uma convulsão, que eu não vou poder falar a palavrinha aqui, né? Bi, que termina com Zá. Misteriosa e sem qualquer explicação médica convincente até hoje. Ninguém explica. Os relatos dos próprios jogadores que estavam lá são assustadoras. Ronaldo Fenômeno foi encontrado se batendo com os olhos virados e soltando espuma pela boca. Sim. O pânico tomou conta da delegação. Biologicamente, um atleta que passa por um colapso dessa magnitude, precisaria de dias de repouso absoluto para recuperar a síncope para esse tipo de síncope recuperar as funções vitais, para estar inteiro. Mas o que o sistema fez? Sob pressão, ensurdecedora de bastidores, arrancaram o garoto do hospital de forma completamente incoerente e jogaram Ronaldo dentro do vestiário minutos antes do juiz apitar. E o que o mundo viu em campo não foi o fenômeno, não. Foi um homem completamente letárgico, um verdadeiro zumbi com o olhar perdido, sem reflexo, arrastando as pernas e sem força para disputar uma única bola. A seleção inteira entrou em choque, assistindo ao colapso do seu líder, um silenciamento. E o resultado? Um placar cirúrgico desenhado milimetricamente. 3-0 para a França, coroando o país sede e gerando um apagão mental coletivo em milhões de torcedores do lado de cada oceano. Se você engoliu a narrativa da mídia de que aquilo foi apenas um piripaque de estresse, prepare-se, porque o sistema não opera sobre improviso, não. O que aconteceu na França foi o teste definitivo de como o pânico e a dopagem biológica podem neutralizar um titã para cumprir um roteiro pré-definido de bastidores. E as provas reais de que existe algo muito maior por detrás desse teatro não está só na teoria de internet. Elas estão registradas em documentos oficiais dentro do nosso próprio Congresso Nacional Brasileiro. Exatamente. Então, se você pensa que essa história de roteiro de bastidores é coisa de alguém que tirou da cabeça, nós precisamos olhar para o ano 2000, quando o próprio Congresso Nacional Brasileiro abriu uma comissão parlamentar de inquérito, a famosa CPI da Nike. Te prepara. Tô subindo o tom. Deputados e senadores quebraram o sigilo bancário e forçaram a abertura de contratos confidenciais que a grande mídia tentou esconder a todo custo. E o que eles descobriram lá dentro deixou o país em choque. Gratidão, Fabi. Os documentos oficiais revelaram que o contrato bilionário assinado entre a CBF e a gigante de material esportivo continha cláusulas secretas de interferência comercial agressiva. Existia uma exigência contratual explícita de que as maiores estrelas patrocinadas pela marca, aquela, que eu não vou ficar falando o nome aqui, incluindo o Ronaldo Fenômeno, tinham que entrar em campo, gratidão, Lili, em jogos oficiais e amistosos de grande porte, independente, preste atenção, de suas condições físicas ou de saúde. A comissão técnica da seleção, que deveria ter soberania sobre os atletas, na verdade, operava com as mãos amarradas pelo poder econômico dos donos do jogo. Diante desses fatos indiscutíveis, 2 vertentes de investigação técnica se abriram nos bastidores do poder. E agora eu quero que você reflita comigo. A primeira vertente é o quê? A hipótese aponta para uma dopagem severa no atleta. Relatos de médicos legistas sugerem que, na tentativa desesperada de conter a síncope e colocar o principal ativo da marca em campo, o Ronaldo, teria recebido um coquetel de medicamentos pesados, como anestésico. Eu não vou poder ficar falando aqui. Vocês entenderam, né? Coisa de tarja preta, que neutralizaram o atleta e deixaram ele zumbi em campo. Isso. Agora, a segunda vertente, né, a segunda hipótese, vai ainda mais funda na geopolítica do entretenimento. Nos bastidores do futebol, investigou-se a possibilidade de um acordo silencioso de vantagens financeiras futuras. Preste atenção, preste atenção. O Brasil era um país que já tinha 4 títulos mundiais. Teria aceitado um recuo estratégico para permitir que a França, sim, o país sede, o coração político da Europa naquele momento, erguesse a sua primeira taça. É uma festa patriótica perfeita. Em troca, o futebol brasileiro garantiria caminhos facilitados, arbitragens favoráveis e investimentos bilionários nas Copas seguintes. O que, de fato, pavimentou o caminho para o Penta em 2002. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho. A verdade nua e crua exposta na CPI do futebol é que a decisão que move a paixão de milhões de pessoas não pertence aos jogadores e nem ao técnico, não. Elas pertencem aos poderosos que operam por trás das cortinas da indústria do entretenimento. E o trauma gerado por esse grande teatro é usado para algo muito mais sombrio do que apenas movimentar bilhões de dólares. É uma engenharia de manipulação mental de massa. E é sobre esses gatilhos invisíveis que nós vamos falar agora.
E por que o sistema faz questão de desenhar roteiros tão dramáticos e tão traumáticos nas grandes finais? Porque o entretenimento de massa, meus amigos, é a maior... Peraí. Joguinho. Porque o entretenimento de massa é a maior ferramenta de controle de frequência que existe. O que fizeram em 1998 não foi apenas um acerto financeiro ou geopolítico, foi uma operação de engenharia oculta para capturar a ressonância neural de uma nação inteira. Quando milhões de pessoas se conectam simultaneamente na mesma tela, com o coração acelerado, esperando uma nova vitória, o inconsciente coletivo fica completamente aberto no momento em que o trauma acontece, o choque de ver o herói nacional dobrado e a derrota do 3-0. O sistema dispara frequências sonoras específicas através das transmissões e usa arquétipos cinematográficos de Hollywood para ancorar um implante mental de impotência e frustração no rebanho. O pânico coletivo e a tristeza gerados no campo viram combustível de colheita energética pura para alimentar a Matrix. Eu já falei isso daqui na live anterior. E se você acha que essa engenharia de saturação mental fica presa no passado, olha ao seu redor agora. O mesmo padrão que usaram com o Ronaldo em 98 é o que está rodando agora nos campos, nas transmissões e nos bastidores da Copa de 2026. O futebol virou um espetáculo totalmente computadorizado e controlado, onde os jogadores recebem estímulos e os roteiros já estão pré-definidos, muito antes do juiz apitar o jogo. Eles usam a sua paixão para modular a sua mente todos os dias. Vamos subir o tom, não acabou não. Porque agora eu preciso derrubar alguns castelinhos e te mostrar como funciona a engenharia por trás das cortinas do game. Sabe aquela sensação de que o mundo está seguindo um roteiro ensaiado e a gente só comprou o ingresso para assistir? No futebol, que move bilhões e paralisa nações, não seria diferente. Se você acha que a Copa do Mundo é decidida apenas no talento, no suor, na tática, dentro de 4 linhas, eu sinto em te dizer. Mas você ainda está olhando para a superfície. O verdadeiro jogo acontece nos bastidores, na engenharia social. E o mais fascinante, ou assustador, é que eles não escondem. Eles jogam sinais na nossa cara em plena TV aberta. Disfarçados de entretenimento. Repara só nas vinhetas oficiais da abertura das Copas. Em 2014, aqui no Brasil, a animação oficial trazia um padrão visual muito específico. E em 2022, no Catar, a mesma coisa. Se você pausar frame por frame as aberturas oficiais e observar as cores, os caminhos que as seleções percorrem nas animações gráficas, vai notar que as cores dos finalistas e as próprias taças parecem se desenhar muito antes da final acontecer. É o que o mercado chama de identidade visual, mas que a gente, que observa mais de perto, reconhece como um padrão geométrico e cromático bem direcionado. E não são só as vinhetas da federação, não. A grande mídia e as revistas da elite, aquela que pertence aos mesmos conglomerados que controlam o sistema financeiro global, adoram brincar de prever o futuro. Quantas vezes a gente já viu capas da revista como a The Economist trazendo colagens com cores exatas de quem disputaria o título meses antes? O padrão do vermelho contra o azul. E por que essa dualidade se repete? Porque o sistema se alimenta da polarização. Eles precisam criar a narrativa perfeita do bem contra o mal, do lado A contra o lado B, para prender a sua atenção e canalizar a energia de bilhões de pessoas em um único ponto focal. E aí entra as famosas lendas urbanas dos bastidores, como as histórias que cercam a seleção de Portugal e outras grandes potências. Coincidências geopolíticas absurdas onde o sucesso ou fracasso de um país em campo parece andar de mãos dadas com acordos econômicos ou momentos de transição global. E isso não é teoria, é observação de padrão. E o entretenimento de massa é a ferramenta perfeita para condicionar a mente coletiva. Eles entregam o final do filme na abertura e a gente comemora como se fosse um milagre do esporte. Mas e quando o roteiro vaza de verdade? E quando as cartas saem antes da hora do baralho? Se olhar os sinais na tela, já te deixa com a pulga atrás da orelha? O que eu vou te contar agora vai parecer sair de um filme de ficção científica. Mas aconteceu bem aqui na nossa realidade. Há algum tempo, um suposto documento começou a circular nos cantos mais profundos da internet. E a história por trás dele? Um funcionário de alto escalão da própria Federação Internacional de Futebol teria vazado uma lista. E que lista é essa? Não era uma lista de convocados, nem de arbitragem. Era uma lista de resultados. E essa lista trazia preto no branco os nomes de todos os campeões mundiais projetados até 2042. Isso mesmo que você ouviu, meu amor.
Quando a gente ouve isso pela primeira vez, a reação natural é rir e ignorar, não é? Afinal, a internet está cheia de teorias baratas. O problema é que aqui o estômago embrulha. É que os primeiros resultados que estavam nessa lista bateram exatamente com o que estava acontecendo no campo. Entenderam, né? Os resultados que estavam na lista bateram exatamente com todos os jogos dessa Copa agora de 2026. Coincidência? Sorte de quem inventou? Pode ser. Mas quando o acaso começa a acertar placares e cenários improváveis, como a decisão cirúrgica, a palavra coincidência perde sentido. Mas a verdadeira bi que termina com zarrice dessa linha de tempo não é nem o que está escrito nela, é o que não está. Nessa cronologia que vazou, existia uma lacuna que desafia qualquer lógica de calendário. Eles estavam os campeões de 4 em 4 anos, como sempre foi, até chegar perto do fim da década de 2030. Simplesmente não existe o registro do campeão de 2038. Ouviram bem isso? Não existe nada a respeito da Copa de 2038. O ano simplesmente sumiu da projeção. Pulou direto para a Copa seguinte, caminhando para o fechamento desse ciclo em 2042. E por que apagar ou ocultar justamente o ano de 2038? O que o sistema sabe sobre a final da próxima década, que o cidadão comum, nós, réis mortais, nem imagina. Será que o planejamento deles prevê uma ruptura tão grande na nossa sociedade, uma transição global tamanha, que um evento de massa como a Copa do Mundo simplesmente não pode acontecer? Ou será que o foco da humanidade vai estar em algo muito mais urgente do que um jogo de futebol? A gente olha para o horizonte 2042 e acha que está longe, mas não, meus amores. Não está, não. E a engenharia social trabalha com décadas de antecedência. Essa cadernetinha de anotação que vocês estão sabendo há pouco tempo, 2030, não é de agora não, é de anos atrás. Eles simplesmente planejam amanhã enquanto você consome o hoje. E se essa lista for real, o destino já foi traçado. E a pergunta é, quem está escrevendo as linhas dessa história? Hã? E agora, que você já entendeu os sinais na tela e as linhas de tempo projetada, a pergunta que fica é, mas e se na hora do jogo os jogadores se rebelarem? E se o talento humano simplesmente quebrar o roteiro? E é aí que entra o que eu chamo de sistema de freios. Toda engenharia social robusta tem um plano de contingência. O sistema não joga para perder. Se ele tem ferramentas de controle que vão muito além das 4 linhas, essa é a maior prova viva de como esse mecanismo de contenção funciona na prática. Foi exatamente aquilo que nós conversamos sobre o caso de 1998 lá na França. O que aconteceu ali com a seleção brasileira não foi um apagão técnico, não foi uma simples fatalidade médica. Foi um sistema acionando os freios de mão em tempo real, porque uma força externa estava destoando do roteiro que já havia sido comprado, pago e desenhado para acontecer em solo francês. Quando o fator humano, o imprevisto, ameaça o script dos poderosos que movem os bastidores, o jogo muda de figura. O sistema age de forma invisível, psicológica e, se for preciso, física. Eles usam pressões contratuais, interferências dos bastidores e o próprio peso da narrativa de mídias para garantir que no final do dia a taça vai exatamente para onde a agenda precisa que ela vá. E o futebol, a Copa e o entretenimento de massa? Nada disso é orgânico. É um tabuleiro hipercomplexo de engenharia social. Eles usam a sua paixão, a sua energia, o seu foco para alimentar uma engrenagem que te mantém anestesiado enquanto o verdadeiro jogo geopolítico e econômico acontece por trás das cortinas. Eles te dão o circo, controlam o placar. Se você sai comemorando ou chorando, achando que teve escolha, não, meus amores. Afinal de 98, as vinhetas geométricas listas que vazam de décadas de antecedência, tudo aponta para o mesmo lugar. O game está montado e a única forma de não ser manipulado por ele é deixando de ser apenas um jogador inconsciente e passando a ser o observador que enxerga o tabuleiro por cima. Pense nisso. Tá bom, meus amores? E ó, para quem chegou depois, quero deixar um recadinho aqui. Dia 2 de julho, eu estarei no YouTube, no canal do Flávio Vale, batendo um papo lá com ele. E eu te convido agora para você estar comigo. Então, quer dizer, dia 2 de julho, cai numa quinta-feira, às 20h30. Nós estaremos todos lá no YouTube, conversando com o Flávio Vale. E eu te convido a vir junto comigo na quinta-feira, dia 2 de julho, às 20h30, para a gente mostrar a força total da Cavalaria Galáctica naquele chat. Vamos chegar chegando, bugando o algoritmo de lá, mostrando a nossa força. Tá bom, meus amores? Continuando. Bom, então nós vimos toda a manipulação do jogo, não é mesmo? Porque agora nós vamos subir o tom. Sim, vamos subir o tom. Você já reparou
que no grande teatro do mundo as maiores movimentações acontecem no mais absoluto silêncio? Enquanto a massa é distraída pelo próprio escândalo da semana ou pelo pão e circo de sempre, as verdadeiras estruturas movem suas peças nos bastidores. E foi exatamente isso que acabou de acontecer aqui no Brasil. Gratidão, clique! Aqui no Brasil, neste ano de 2026. Gratidão! De forma completamente silenciosa, sem anúncio espalhafatoso no Jornal Nacional ou pronunciamento oficiais, o governo brasileiro abriu a público. Preste atenção, preste atenção. Agora, ó, quem gosta de ET, vamos falar de ET. Rose, recebeu uma advertência, sim. Sim, recebi uma advertência. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho. Estamos aqui. Quem será nosso salvador? Calma, imbatível, vamos conversar. Estão todos aí, né? Então, agora quem gosta de ET, vamos pro assunto de ET. Então, de forma completamente silenciosa e sem anúncios espalhafatosos no Jornal Nacional, porque é sempre assim, né? Ou pronunciamento oficiais lá do governo brasileiro, ele veio a público e soltou uma coleção imensa de arquivos, imagens e documentos oficiais sobre objetos voadores não identificados. Tudo jogado ali, na plataforma de pesquisa de site oficial do Arquivo Nacional. Tá lá para quem quiser ver. Mas, espera aí. Gratidão! Espera aí, você realmente achou que as autoridades iam simplesmente abrir o baú dos maiores segredos ufológicos do país de mão beijada, meus amores? Não. Que seria uma abertura limpinha, sem pegadinhas? Não. Se você achou isso, sinto muito. Mas você ainda está operando na ingenuidade da Matrix. A real é que existe uma contradição bi, que termina com zarra. É muito mais perturbadora. Para você, preste atenção, conseguir colocar os olhos em qualquer um desses documentos supostamente públicos, a primeira coisa que o portal exige é que você faça login via gov.br. Se você não me segue aqui já me segue Construindo Novo Humano, lá naquela bolinha vermelha, Y que termina com tube, Construindo Novo Humano, no Insta, Construindo Novo Humano, me segue na minha particular também, @Nainura Santos. O que eu trago aqui? São assuntos sensíveis para as pistas de danças e elas não gostam muito que a gente fale, mas eu preciso trazer essa clareza para você. Continuando, eles não querem apenas que você clique e leia, não. Eles exigem o seu CPF. Gratidão, Fabi, seu CPF. Eles exigem uma validação de segurança. E pior, você é obrigado a assinar um termo autorizando que eles tenham acesso integral. Gratidão, Raul. Um beijo. Eles querem que você assine um termo autorizando que eles tenham acesso integral aos seus dados pessoais. Estamos falando do seu nome, da sua foto do perfil, do seu número de telefone celular e do seu endereço de e-mail. Para você acessar uma informação que, por lei, deveria ser sua, você é obrigado a colocar um alvo bem no meio da sua testa. Gratidão. Então, eu te pergunto, olhando bem nos seus olhos, presta atenção. Isso é uma liberdade real de arquivo ou uma maneira extremamente eficiente de catalogar e rastrear exatamente quem são as mentes despertas que estão buscando a verdade no país? Porque o GO precisa da sua foto, do seu rastro digital, para te deixar ler um PDF de 34 anos atrás. Em outros países, como o país do beicinho nervoso, Trump, você acessa os arquivos liberados de forma direta, sem precisar dar a sua identidade. Sim. E por que aqui, no nosso quintal, o preço para acessar a verdade é entregar o controle da sua identidade? Fica muito claro que eles querem saber quem está olhando, onde você está pisando e o que você quer descobrir. Mas se eles acharam que esse filtro burocrático ia afastar as pessoas curiosas, eles erraram feio. Profundo. E exatamente aí que a história começa a ficar realmente perturbadora. Quando você vence a barreira burocrática lá da plataforma e finalmente entra no sistema do Arquivo Nacional, você se depara com um verdadeiro rastro histórico de documentos. E aí que a farsa das narrativas oficiais começa a desmoronar por completo. A vida inteira a grande mídia e as autoridades tentaram nos convencer de uma coisa, que a ufologia no Brasil se resume a 3 eventos isolados. Preste atenção. Eles te dizem que teve a Operação Prato lá no Pará, a Noite Oficial dos OVNIs e, claro, o famoso caso ET de Varginha de 1996. Eles vendem a ideia de que Varginha foi um ponto fora da curva, uma lenda urbana dos anos 90, um acidente que aconteceu ali e acabou ficando no passado. Mas os papéis oficiais mostram um cenário muito mais perturbador. Varginha não é um caso aleatório, e muito menos um local aleatório. Os documentos, preste atenção, os documentos provam
que aquela região de Minas Gerais é, na verdade, o epicentro de uma atividade constante que já dura há décadas. Todos os rastros convergem lá. E sabe como os militares e a aeronáutica escondiam isso por tanto tempo? Através de códigos de linguagem. E se você entrar no portal hoje e digitar o termo OVNI, você vai encontrar pouca coisa. O segredo está em usar palavras certas. Quando você digita a expressão técnica tráfico, hotel, vou repetir, não sei, né? Tráfego, hotel, a caixa preta se abre. São páginas e mais páginas aleatórias usando esse mesmo termo da aeronáutica. E por quê? Porque as Forças Armadas não queriam usar a palavra OVNI para não quebrar o sigilo da época, caso os arquivos vazassem. Tudo girava nessas duas palavrinhas. Tatatá, hotel. Entenderam, né? Não vou falar de novo. O Tatatá Hotel em Bauru, em Piracicaba, em Jaú, no Rio Grande do Sul, o rastro está todo catalogado ali. E o que esses relatórios de Tatatá Hotel revelam sobre Varginha? Eles provam que o fenômeno não começou e nem terminou em 1996. Para você ter uma ideia, existe um documento oficial de 15 de junho de 1988. Ou seja, 8 anos antes do caso oficial que todo mundo conhece. Esse relatório descreve um objeto achatado redondo em forma de disco de cor verde, voando em baixíssima altitude nas proximidades de Varginha, com contato visual confirmado e que foi filmado por um passageiro. E ali, a linha do tempo não para por aí não. Os arquivos revelam picos de atividade na região em 1969, em 1971 e em 1996, 98 e 2000. E pasmem, registros tão recentes quanto 2022, mencionando 4 objetos brancos enormes em altíssima velocidade cruzando o céu entre Varginha e Poços de Caldas. Estamos falando de um padrão geométrico e geográfico que atravessa gerações. As testemunhas não eram pessoas isoladas ou impressionadas. O próprio relatório militar trazem depoimentos de médicos, fazendeiros, pilotos e do próprio soldados anotaram trajetórias de dado com precisão cirúrgica. Varginha nunca foi um evento único. Aquela faixa de terra sempre foi um ponto recorrente de manifestação. E a pergunta que fica é: e se os militares sabem desse rastro histórico e tinham tudo documentado com tanta seriedade, por que eles operam para que o caso virasse chacota como virou? O que realmente existe de tão valioso naquele solo que eles tentaram esconder de nós a todo custo? E é aí que o segredo se aprofunda e bate de frente com o que está sendo discutido nos mais altos escalões do poder hoje em dia. Sim. E agora, nós chegamos no ponto de virada dessa história, onde o passado e o presente se colidem para revelar a verdade nua e crua. Quando você puxa o fio desse rastro histórico em Minas Gerais, você encontra relatos impressionantes. Existe documento de 1969 detalhando a experiência de um médico da cidade de Lavras, bem ali no circuito das águas e colada com Varginha. Ele conseguiu fotografar um objeto que desafiava a física tradicional. Não era uma nave metálica com parafusos e rebites, não. Era um objeto fluido que parecia feito de pura energia, um plasma luminoso que mudava de forma no céu. Se você contasse isso para alguém, há alguns anos, ia dizer que era delírio. Mas adivinha só, o que aconteceu nos bastidores do poder global agora em 2026? Nas audiências oficiais do Congresso americano, nomes de peso de inteligência militar como David Kirsch trouxeram à tona uma virada de chave no entendimento desse fenômeno. Eles pararam de falar apenas em naves biológicas ou em naves de metal e começaram a admitir abertamente a existência de seres plasmoides, inteligências não humanas que se manifestam como corpos de pura energia moldável. O relatório do médico mineiro de 1969 não era delírio, era a descrição exata do topo da cadeia da inteligência que opera nos bastidores da nossa realidade. Mas a pergunta de $1 milhão é: por que essas inteligências e essas manifestações plasmoides são tão fascinantes fascinadas por essa região, especificamente de Minas Gerais? Por que o Tatatá Hotel bate cartão ali há mais de 50 anos? E a resposta não é espiritualista ou abstrata. É puramente bioenergética e imaterial. Aquela faixa de terra de sul de Minas possui uma das maiores e mais brutais concentrações de minérios de terras raras do planeta. Estamos falando de veios imensos de quartzo, cristais, ferros e minerais estratégicos que funcionam como uma verdadeira bateria geoelétrica na crosta terrestre. Essas inteligências não estão aqui a passeio, não. Elas são atraídas pela assinatura energética e mineral do solo.
O que para nós é apenas mineração e economia, para eles, para o tabuleiro interdimensional, é uma fonte absurda de energia e recurso. Agora, tudo faz sentido, não faz? As autoridades já sabiam disso. O GO e os militares sempre catalogaram cada avistamento, cada hotel, com o maior rigor científico e técnico possível nos relatórios secretos. Mas, para a massa, eles desenharam uma narrativa de piada, criaram um boneco de Varginha, financiaram um programa de TV para fazer chacota e ridicularizar qualquer um que ousasse falar sobre o assunto. Por quê? Porque enquanto a gente ri do ET de Varginha, nós não olhamos para os arquivos oficiais. Enquanto nós achamos que é história de pescador, nós não percebemos que o preço para acessar a verdade hoje é entregar seus dados, seu CPF, para o sistema. Eles ridicularizam o fenômeno para que você continue cego, acima de tudo, para você nunca entenda a verdadeira soberania. A realidade está sendo disputada bem debaixo dos nossos pés. Eles liberaram os arquivos. Não foi? A verdade está escancarada nas páginas do GO, para quem tiver coragem de olhar. Mas a grande questão é, você vai continuar aceitando a piada que eles te venderam ou vai finalmente começar a enxergar o tamanho do tabuleiro onde nós estamos inseridos? Bora? Chegando, deixando seu coraçãozinho. E falando de ET ainda, eu não poderia deixar de trazer a análise do filme de ED. Eu fui ao cinema terça-feira assistir com meus próprios olhos o filme e ver realmente se todo mundo sai de lá chipado, como estão dizendo por aí, né? Se você quer entender como o sistema prepara a mentalidade humana para os próximos passos do tabuleiro, você não deve olhar apenas os telejornais, você precisa olhar para o cinema. É através da ficção que eles fazem a chamada programação preditiva, entregando o jogo de bandeja para normalizar na sua mente o que eles pretendem executar na realidade. O filme de ED, lançado agora em 2026, é uma das peças da vanguarda mais explícita dos últimos tempos. A primeira coisa que salta aos olhos de quem assiste com um olhar desperto é a escolha cirúrgica do foco da narrativa. O filme ignora completamente outras vertentes ou outras raças estelares e foca com exclusividade na agenda dos chamados Greys. Por que insistir tanto neles? Você já se perguntou? Porque os Greys são a face operacional e burocrática da engenharia genética na Terra. O filme tenta, a todo tempo, vender uma narrativa de normalização da violência bioenergética, entenderam, né? E pintam a abdução, a coleta de material bio, que termina com lógico, e a intervenção genética como se fossem algo comum, um mal necessário para a evolução, ou simplesmente um protocolo aceitável de uma inteligência superior. O que você acha? Só que aqui nós batemos de frente com o pé no peito da realidade. Qualquer ato de intervenção que ocorra sem o consentimento livre e consciente do indivíduo é uma violação gravíssima das leis universais e do biocampo humano. Não existe ciência ou evolução que justifique o abuso energético de um ser humano. Mas para contornar essa violação e conseguir o que querem sem gerar uma revolta imediata, o filme escancara uma tática milenar que eu chamo de a armadilha de João e Maria. Como as naves e essas entidades operam quando o alvo são pequeninos. Eles não aparecem com aquela estética fria, aterrorizante de laboratório. O filme que eles utilizam nas telas de ilusão hiperrealista, eles projetam campos holográficos e frequências que enganam completamente a percepção dos pequeninos. E eu preciso dizer aqui, não é só com criança não, tá? Para a mente infantil, o que ela está vendo ali é um cenário lúdico, um campo de flores, um animal de estimação fofinho, ou até a memória da infância reconfortante. É a casinha de doces da bruxa da floresta. O pequenino é atraído, hipnotizado por aquela projeção dócil, enquanto na realidade física e astral dos bastidores, ela está dentro de um laboratório frio, sendo chip que termina com pada, entenderam, né? Manipulada e programada. E sabe qual é o objetivo do longo prazo desse implante que termina com T? Feito na infância? O filme deixa rastros muito claros. Esses pequeninos são monitorados a vida inteira para serem despertos artificialmente na fase adulta. Quando chegam na maturação, o sistema aciona o gatilho para que elas comecem a executar tarefas específicas que servem à engrenagem de controle deles, achando que estão agindo por pura intuição ou missão de alma. Eles mascaram a violação do livre-arbítrio como estética colorida para que o rebanho não perceba que o curral foi trancado por dentro. Mas esse é só o primeiro nível da engenharia do dia D,
que está esfregando na nossa cara. Se a armadilha visual que eles usam nas AB, que termina com sonhos, já é perturbadora, a simbologia que o filme Dia D espalha pelas cenas consegue ser ainda mais cirúrgica. E o maior exemplo disso é a presença constante, quase hipnótica, do elemento, a borboleta. Para o espectador comum, a borboleta, que aparece em momentos-chave da projeção, é apenas um detalhe estético, uma metáfora bonita sobre transformação e liberdade, não é mesmo? Mas para quem conhece os bastidores da engenharia de controle mental, a borboleta é a assinatura do crime. É o código clássico da programação monárquica. A borboleta representa o processo de dissociação e metamorfose forçada. Para você moldar o indivíduo e transformá-lo em um verdadeiro fantoche do sistema, você precisa quebrar a psique dele através do trauma, para que a mente se fragmente. Exatamente. O filme usa imagem justamente para chancelar no inconsciente coletivo que aqueles pequeninos e personagens afetados passaram pelo processo de formatação. Eles deixaram de ser indivíduos autônomos para se tornarem avatares programados pelas raças controladoras. E é aí que Dia D faz o seu movimento mais ousado. Ele desenha com riqueza de detalhe como funciona a real hierarquia do poder no nosso mundo. O filme destrói completamente aquela ilusão infantil de que os presidentes, primeiro-ministros e governos oficiais são a mente que mandam no nosso planeta, como eu já falei em outras lives. Estão entendendo? Na tela, fica escancarado que as autoridades públicas que aparecem de terno e gravata na televisão são meras marionetes do palco. Eles não têm acesso aos segredos reais, não tomam decisões que importam, são os primeiros a serem descartados quando o jogo aperta. O controle verdadeiro está em um degrau acima, nas mãos das corporações privadas e de inteligência militar complexas e industriais que operam sob o manto do segredo de Estado e da segurança nacional. São essas corporações que detêm a tecnologia, os contratos com a inteligência não humana e o orçamento oculto que financia os laboratórios de engenharia genética. E acima dessas corporações, o filme aponta para o topo da pirâmide, o GO oculto. Uma elite que não se expõe, que não passa por eleições e que fica dita. Essa elite é quem dita a regra do tabuleiro físico e astral há milênios. Ao escancarar essa estrutura, o sistema de vanguarda faz um alerta duplo. Por um lado, ele entrega como o mundo real funciona. Por outro, ele tenta fazer você aceitar uma hierarquia que é inabalável, imutável, que nós somos pequenos demais para lutar contra ela. Ele te mostra a estrutura do curral para que você perca a esperança de pular a cerca. Só que eles não esperavam é que, ao tentar normalizar esse controle, eles acabam deixando escapar o calcanhar de Aquiles de todo esse sistema de crenças. E exatamente sobre essa rachadura na matriz que nós vamos falar agora. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho. Bora? E assim, nós chegamos então no final da decodificação desse filme, onde a rachadura na Matrix se transforma em um verdadeiro terremoto existencial. No terceiro ato, de O Dia D, os personagens são confrontados com uma pergunta que não é apenas o clímax da história, mas a questão mais perigosa e crucial da nossa própria realidade. Eles colocam o dedo na ferida e questionam: e se a verdade nua e crua sobre a manipulação e engenharia genética da humanidade por raças estelares for escancarada para o mundo, onde é que fica Deus, criado pelos dogmas religiosos? Esse é o verdadeiro checkmate do tabuleiro. A ficção esfrega na nossa cara o motivo real pelo qual o sistema protege esse segredo das 7 chaves, usando todo o aparato militar, de inteligência e de mídia para ridicularizar o assunto. Eles não estão tentando esconder apenas tecnologia ou nave exótica. O buraco é muito mais embaixo. Eles estão protegendo a estrutura psíquica do rebanho humano. E se o grande público descobrir de uma hora para outra que a história da criação for distorcida, que fomos usados como experimentos biológicos, e que muitas das figuras divinas descritas nos livros antigos eram, na verdade, os engenheiros siderais com tecnologia avançada. O mundo que nós conhecemos desaba em 24 horas. O que aconteceria seria uma demolição psicológica em massa. Os dogmas religiosos e as instituições de fé cega são as maiores ferramentas de domesticação e controle de comportamento que o governo oculto possui na Terra. É a religião dogmática que ensina o ser humano a terceirizar o seu poder e se ajoelhar diante do medo, a aceitar a escravidão bioenergética e a esperar um salvador externo que nunca vem. E mais uma coisa, como eu disse na live anterior, o ser humano tem um grande problema. Ele precisa de adorar alguém ou alguma coisa. E no filme tem uma cena que fica explícito. A personagem Margaret, quando ela chega no hangar da empresa privada, onde havia alguns funcionários, uma funcionária se aproxima de Margaret e se ajoelha diante dela, adorando como se fosse uma divindade. Margaret, no mesmo instante, se recua
e diz que não quer ser adorada por ninguém. Então, a pergunta que eu te faço agora é: por que você quer tanto ver um alienígena? Por que nós ficamos tão curiosos com aparições de nave? Por quê? Pense nisso. Continuando. E se você retira essa muleta psicológica de uma humanidade que foi programada para ser dependente, o rebanho entra em colapso de identidade. As pessoas perdem o chão. E uma massa sem chão é incontrolável. E isso é real. E eu vejo no meu dia a dia, quando eu faço as pessoas refletirem sobre tudo, Deus, dogmas, histórias contadas na Bíblia. E se tudo isso for orquestrado? Mas as pessoas o tempo todo querem me colocar dentro de uma caixinha, não é mesmo? Mas eu não me curvo. A consciência é livre e eu sou uma com o todo. E o todo está em mim. Da fonte eu vim e da fonte eu retornarei, sem intermediários. Continuando. Por isso, o segredo precisa ser absoluto, não é mesmo? O sistema prefere manter você acreditando em fábulas infantis do que permitir que você entenda que a sua verdadeira essência e a sua centelha divina estão acima de qualquer manipulação genética feita por essas raças. Eles têm pânico de que você descubra que a fonte criadora, o divino real, não habita em templos de pedra nem exige rituais de submissão. Ela habita a sua própria consciência. O filme de ED entregou o jogo da vanguarda agora em 2026. Eles usam a tela do cinema para tentar normalizar o controle, mas o tiro saiu pela culatra. Por quê? Para quem tem olhos de ver, a ficção não é entretenimento, é o mapa da saída da Matrix. A cortina foi levantada. E uma vez que você enxerga o tamanho do teatro, o papel de espectador deixa de fazer sentido. E a pergunta final deste bloco não é o que eles vão fazer a seguir, mas sim o que você vai fazer agora que sabe que o rebanho começou a acordar. Vamos subir o tom? Vamos ver se a gente consegue abordar esse assunto aqui que todo mundo tem dúvida. Até agora, nós desmascaramos o tabuleiro físico, não é mesmo? As manipulações do governo e as narrativas do cinema. Mas para você realmente se posicionar como ser soberano nesse cenário, você precisa entender quem você é na escala cósmica. E eu não estou falando daquela historinha romântica que te contaram, não. Vamos falar da engenharia espiritual técnica. Tudo começa no princípio absoluto, a fonte criadora. Para quem vive me perguntando como que funcionam as mônadas, o eu sou, o espírito, essa é a hora. Abre o ouvido aí. Abre o ouvido. Bora? Então, tudo começa no princípio absoluto, a fonte criadora. Então imagine a fonte como um oceano infinito de pura consciência primordial, uma frequência de potência pura e não manifesto. Para que esse oceano possa experimentar a si mesmo e explorar as infinitas possibilidades da criação, ele precisa se projetar para fora. Mas a densidade da matéria das dimensões mais baixas fritaria essa energia pura. Então a fonte utiliza uma mecânica matemática de desdobramento de frequências. O primeiro grande bloco de fragmentação dessa inteligência cósmica são as supramônadas, macroestruturas que gerenciam leis e quadrantes inteiros do universo. Dessas supramônadas desdobram-se as mônadas divinas. A sua mônada é a sua verdadeira matrix de origem, a sua família de consciência de base. Pense nele como uma central geradora que abriga em si um pacote gigantesco de experiências, sabedoria e frequências estelares. Logo abaixo dessa energia monádica se individualiza e dá origem ao seu espírito. A sua presença eu sou, o estado puro, o espírito é a sua identidade cósmica real, a sua assinatura de poder, criação original que nunca se corrompe. E para que esse espírito consiga navegar e coletar dados na densidade da matéria, ele se projeta a alma. E você, essa consciência que está me ouvindo aqui agora, através desse corpo biológico aqui na Terra, é um fractal dessa alma. Mas preste atenção aqui, porque agora nós vamos quebrar, ou melhor, desmontar um castelinho. A maior mentira do mercado esotérico. Você não está fragmentado e nem quebrado. Na física das ondas e da matemática dos fractais, cada pequena ramificação mantém a integridade e a autonomia do todo. Isso significa que a sua consciência aqui na 3D é um ser inteiro e autônomo. Você escolheu estar aqui para processar e viver especificamente esta experiência humana na matéria. Se existem outras extensões, outros fractais da sua alma, atuando em frequências mais elevadas, em realidades paralelas, em outro contexto estelares, são outras consciências, com suas próprias autonomias, vivendo as experiências delas lá. Vocês compartilham a mesma assinatura de fábrica, a mesma raiz monádica, mas não são metade de ninguém. Você não é um pedaço perdido no espaço. Toda essa estrutura é pura geometria frequencial. Não tem a ver com rituais, não tem a ver com barganha, não tem a ver com termos fantasiosos que inventaram para te vender medo. É a mecânica do desdobramento da onda. E compreender essa anatomia é o primeiro passo para parar de aceitar as correntes que tentam te impor aqui embaixo.
Porque quando você entende que a sua tomada está ligada em uma linha direta que passa pelo seu espírito, pela sua mônada e volta para a fonte criadora, e que você já é um ser completo aqui e agora, você percebe o tamanho do golpe que o mercado da ilusão tenta te aplicar diariamente. Ora, chega chegando, deixando seu coraçãozinho. Agora que você entendeu a matemática real da consciência, mais uma coisinha, não sou eu que estou falando, tá? Eu trago aqui referências, diversas referências, que apontam para o mesmo lugar, certo? Então agora que você entendeu a matemática real da consciência, vamos desmontar os castelinhos esotéricos, do mercado esotérico. Se você der uma volta aí pelas redes sociais ou por canais mercantilistas da nova era, você vai ver uma enxurrada de terapeutas de palco, gurus e facilitadores cobrando verdadeiras fortunas, prometendo uma coisa inacreditável. Eles dizem que vão viajar até a 8ª, 12ª dimensão, não importa, para fazer o resgate do seu fractal de alma perdido. Bullshit. Eles te vendem a narrativa de que você está sofrendo aqui na Terra porque um pedaço seu ficou preso em uma guerra estelar ou em uma linha de tempo paralela e que você precisa pagar o pedágio espiritual deles para voltar a ser feliz, para você ser inteiro nessa realidade. Olhe bem para mim. Olhe bem. Isso não é espiritualidade, isso é mercantilismo de fé. É a mesma tática do medo que as religiões dogmáticas usavam no passado, só que agora fantasiada de termos quânticos e naves espaciais. E deixa eu te dar aqui, te entregar o choque de realidade que vai te economizar milhares de reais e muita frustração. A sua alma não está quebrada. Você não perdeu pedaço de si pelo caminho. Você não precisa pagar intermediários nenhum para ter acesso à sua própria herança cósmica. Lembra que nós acabamos de ver que você é um fractal inteiro, autônomo, completo para processar esta realidade? A grande contradição que esse povo não te conta é que a verdadeira reintegração não acontece subindo mentalmente para a 8ª dimensão, em um trânsito induzido. Ela acontece trazendo a sua frequência monádica para baixo, ancorando ela no seu corpo de carne e osso. E como é que você faz isso? Ajustando a sua biologia tridimensional. Ou seja, o simples e básico bem feito para o seu espírito e a sua energia monádica conseguirem se expressar de verdade aqui na Terra, o seu corpo físico precisa ser um receptor limpo e um condutor. A sua biologia, se a sua biologia estiver inflamada, se o seu biocampo estiver violado por manipulações externas e se a sua mente está presa em dogmas e medos, a sua frequência monádica simplesmente não consegue ancorar. O circuito queima. A chave da sua libertação, a sua soberania biológica e da sua consciência. Você só precisa limpar o sinal, o canal, organizar o seu templo físico, blindar o seu biocampo e decretar a sua autoridade, sem rituais complexos, sem barganhas espirituais, sem dar o poder na mão de terceiros. A sua tomada direta com o seu espírito, com a sua mônada, com a fonte criadora. O intermediário que diz que você precisa dele para se conectar com quem você já é, está apenas tentando trancar a sua gaiola por dentro. Você já é um ser completo que veio para vencer essa experiência. Assuma o comando do seu avatar, limpe a sua biologia e assista o sistema de controle ruir diante da sua soberania. Exatamente. Vou tentar aqui abordar um outro assunto, que é a primeira parte desse assunto. Só que ele vai se desdobrar para mais 2 ou 3 programas aí, lives. Para você entender por que eu trouxe esse assunto da mônada. Essa primeira parte que eu vou abordar agora, se der tempo. É uma parte mais light. Para você poder entender o que eu vou abordar nas próximas lives. Então, esse assunto se conecta com o que eu acabei de falar. Certo? Então, agora que você já entendeu de onde você vem, a sua verdadeira essência, eu preciso de entregar algo muito mais profundo. Nós estamos entrando agora no ápice da nossa conversa, onde a exopolítica bate de frente com a biologia do controle. E para você entender como o sistema nos manipula, nós precisamos decodificar a arma mais sutil e perigosa que eles usam contra a massa, a linguagem. Muitas pessoas, quando começam a buscar a verdade, correm entusiasmadas para os sites oficiais da Agência de Segurança e Inteligência ou portais de imigração do governo, achando que vão encontrar grandes revelações escancaradas ali. Mas o que elas não percebem é que a Matrix é especializada em usar trocadilhos e do habilidade jurídica propositais para fazer o rebanho cair em pegadinhas e, no final das contas, desacreditar toda a ufologia séria. O maior exemplo disso está em uma palavra que todo mundo conhece, alien.
Se você entrar hoje nos portais do GO americano, por exemplo, você vai ver o termo alien espalhado dezenas de vezes em dezenas de leis, decretos, formulários oficiais. Um pesquisador ingênuo olha para aquilo e pensa, pronto, o governo está admitindo a presença de inteligências não humanas. Só que não. Juridicamente, e na palavra fria da lei deles, a palavra alien significa simplesmente estrangeiro ou imigrante legal. Eles usam esse duplo sentido de forma extremamente maliciosa. E eles criam relatórios públicos jogando com essa dubialidade linguística. Quando a mídia ou um investigador sério tenta apertar as autoridades com perguntas difíceis sobre avistamento ou contatos, eles usam essa mesma brecha da lei para distorcer as respostas, fazer trocadilhos burocráticos e transformar o assunto em piada de bastidor. Isso é engenharia de saturação mental. Eles escondem a verdade, por trás de relatórios intencionalmente confusos para que o cidadão comum, cansado da burocracia, desista de procurar. Eles fazem o público correr atrás do próprio rabo, confundindo o significado das palavras para que qualquer vazamento real de informações seja misturado com relatório de imigração civil e acabe virando chacota na boca de céticos. Eles usam o próprio dicionário do sistema para criar uma cortina de formação jurídica. E eles te entregam a palavra, mas mudam o significado dela na calada da noite para manter você cego. Mas essa distração com essa palavra é apenas a superfície de um controle muito mais profundo, físico e sigiloso que está acontecendo bem debaixo do nosso nariz. Deixa eu ver quantas horas. Chegando, deixando o seu coraçãozinho, compartilhando esta live. Bom, e esse assunto eu vou abordar na live, hoje é quinta, vou continuar na live de domingo, tá? Não acabei, peraí, é porque é extenso, tá? Então eu só dei uma introdução hoje. Tá bom? Chegando, deixando o seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. Bora. Então, nós passamos por um raio-x completo do tabuleiro de hoje, nós descascamos as mentiras da matriz, decodificamos o cinema, desmascaramos o mercado de ilusão, entendemos a engenharia da nossa própria biologia. Agora, a grande pergunta que fica é, o que você vai fazer com tudo isso? Como você salva seu avatar dessa caos frequencial no dia a dia? Olhe bem para mim. Não procure fora o que sempre esteve dentro de você. Se o sistema tentou te convencer de que você é impotente e precisa de intermediários, é porque eles têm medo do seu verdadeiro tamanho. Não dê o seu poder para intermediários, não entregue a sua energia para o medo. Assuma as rédeas do seu templo, do seu corpo. Seja soberano da sua própria vida. Você é uma partícula divina viva. Você carrega a centelha divina pulsando em cada filamento do seu DNA. Decrete de uma vez por todas a sua soberania diante a fronte criadora do universo. A Matrix quer que você gaste a sua energia vital buscando salvadores externos, coisinhas para você poder ter uma conexão, qualquer superficialidade, enquanto a única resposta real está na conexão com a sua soberania interior. Não busque nada fora, o que sempre esteve dentro de você. Você não precisa de nada. E se você sente que está caminhando sem direcionamento claro na sua vida profissional, financeira, se os seus relacionamentos parecem travados e desalinhados, você quer decodificar de uma vez por todas o que você está vivendo, se é um karma ou apenas uma repetição inconsciente de um ciclo, talvez você precise de um mapa de navegação. E é por isso que eu faço a leitura energética do mapa vibracional estelar. Através dessa investigação, nós descobrimos a verdadeira origem estelar, como está a sua frequência atual, porque tem que ser acima de 500 Hz para sair desse hospício e acessar as suas primeiras encarnações aqui na Terra. Nós vamos ver a sua bagagem espiritual, se vem de Lemúria, Atlântida, e o que isso diz muito sobre as suas aptidões profissionais, os seus talentos e a forma como a sua energia opera aqui no plano físico. Para fazer essa leitura aqui comigo e alinhar sua rota, basta me chamar aqui no privado no TikTok ou lá no Insta, @nainurasantos. E para os avatares que querem ter um conteúdo exclusivo com os vídeos, lives e chat exclusivo aqui que a gente tem aqui no TikTok, aqui nessa plataforma maravilhosa, então você não pode ficar fora dessa. E falando em conteúdo, na próxima terça-feira, pelo que estão mostrando a enquete, nós teremos uma live exclusiva às 20 horas para os inscritos, certo? Então, não fique fora dessa. Faz o seguinte, a hora que a live acabar, você vai aqui na bio e clica na palavrinha inscrição. Por apenas R$15, você se torna um membro, ou seja, um inscrito da nossa comunidade e recebe um conteúdo exclusivo. E mais uma coisinha, antes de eu ir para o chat responder as perguntinhas. Vocês são avatares que encarnaram nesse tempo de transição exatamente para quebrar essa barreira de frequência. A Terra está atualizando o seu gradiente. Você foi desenhado para suportar essa nova oitava. Não aceite mais as correntes da distração. Não ceda a sua energia para o palco mundial. Limpem os olhos, governem a sua biologia. O tempo de assistir a historinha do lado de fora acabou. O sistema só tem poder enquanto você joga o jogo dela. E hoje nós escolhemos a nossa emancipação. Por isso, meu querido galáctico, meu novo humano,
A partir de hoje, não olhe para trás, escolha-se. Eu preciso de você, com a mente limpa, o espírito desperto e a biologia ativa, para juntos subirmos o gradiente frequencial da Terra. A nossa soberania está decretada aqui e agora. Gratidão, meus amores. Vamos para o chat. Deixa sua perguntinha agora, é a hora. Regina, um beijo. Tic-vac, tic-vac. Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do... Não. É tudo a mesma coisa, tudo farinha do mesmo saco, tic-vac. Viu? O que está lá escrito na Bíblia foi uma historinha que contaram para nós, viu? Mas tenha Deus como a consciência suprema divina. Ela não cabe dentro de nenhuma caixinha. Vocês têm que entender isso. Não cabe em nenhuma caixinha. Nenhuma. Viu? Gratidão pela pergunta. Gratidão. Cadê sua perguntinha? Manda aqui para mim. Almas lindas, um beijo. Rita. Então eles só sobrevivem quando nos observando? Rita, você está falando de energia? Que eles sugam a nossa energia? Quando a gente entra na vibração do medo, muitas pessoas entram na vibração do medo, a gente solta o que é chamado de elixir. Esse elixir, essa energia, vai para a psicosfera e se forma uma nuvem densa, que chama-se Losh. É dessa energia que os seres trevosos se alimentam. Casa e feminilidade. Gostaria de saber sobre o El Ninho. Então, a Terra, ela vive em ciclos, sempre teve isso. Viu? Sempre teve isso. Gael, você pensa em fazer lives para inscrito lá no YouTube? Com certeza, Gael. Com certeza. Estou planejando ir para lá também. Uma hora eu consigo. Eu queria ter ido há um mês atrás, mas se o Divino Criador permitir, estarei lá no próximo mês. Tá bom, Gael? Um beijo. Mas ó, as gravadas aqui do TikTok, eu estou subindo lá para o YouTube também. O que você acha do trabalho? Não conheço, Pedro. Não conheço. Nilce, mas tem religioso que nem assiste TV mais, internet. Minha mãe até já deu TV dela. Certo. Chegando, deixando sua perguntinha. Se eu apertar algum botão aí, você não dá bola, não, ignora, tá? Mistérios da meia-noite. Não lembramos de nada antes do nosso nascimento. Então, éramos consciência, somos espíritos, né? Você já teve outras reencarnações. Mistério da meia-noite. Então, por que a gente não lembra? E é bom que a gente não lembra mesmo. A gente não conseguiria suportar essa experiência aqui. Você veio de outras experiências, de outras reencarnações. Viu? Pode ser que você tenha lembranças de outras vidas, com certeza. Tá? Mas a sua consciência escolheu viver essa experiência. E você provavelmente já teve aqui outras encarnações. Por quê? Porque a gente, como criança, não aprende, comete erros e vive voltando aqui. Chega lá do outro lado da alfândega, aí tem os senhores do karma, que todo mundo tem pânico deles, né? Aí você chega lá, ele fala assim, ei, vem cá, deixa eu ver. Ih, meu Deus, você errou aqui, nessa linha pequenininha. Volta. É aquela pessoa que você odeia. É isso. Manuela, qual a sua opinião sobre o livro Caibalho? Muito bom. Lá fala da consciência divina, fala das mônadas. Viu? Muito bom. Não tem caixinhas, né? Enquanto as pessoas estiverem presas em caixinhas, não tem muito jeito, né? O que você acha dos episódios dos Simpsons que prevê coisas que acontecem? Pois é, tem alguém escrevendo esse roteiro, né, Gael? Tem alguém escrevendo as antecipações, né? Inclusive o que eu trouxe aqui, falando o dossiê do lado oculto, né? Do lado oculto da Copa. Eles já têm o roteiro pronto até 2042. Aí muitas pessoas vão falar assim, mas isso é teoria da conspiração, não existe isso não. Mas nesse documento tem os resultados de todos os jogos, né? Manuela, são extra é fora da Terra, né? De outros planetas ou seres extradimensionais? São seres dimensionais, né? Se você está falando. A gente, se tiver aqui na Terra, eles estão aqui, né? Intraterrenos, né? Eles podem estar no oceano, no fundo do oceano, eles podem estar lá na Antártida, que eu ainda vou trazer ainda uma coisa sobre a Antártida, que eu fiz só uma introdução hoje, tá? Vou trazer. Então, são os dimensionais. E geralmente, Manuela, os dimensionais, eles não têm esse corpo físico que nós temos aqui. Viu, Manuel? Não tem. São energia, pura luz. Eu já vi com o meu terceiro olho, né? Com a tela mental.
Eles não têm esse corpo nosso aqui. Eles podem se densificar um pouco para poder ter o nosso formato do corpo, ou de outro ser qualquer? Pode, tá? Mas geralmente são luz. Indo dormir, te conhecendo hoje. Gostei da live, amanhã vou maratonar. Gratidão, casa e feminilidade. Um beijo. Ora, deixa essa perguntinha. Alguém perguntando aí sobre o Alninho? Então, a Terra sempre passou por isso, né? E ela vai passar de novo, e a gente vai estar aí, não vai ser nada assim, não. Você pode comentar sobre algumas aparições para as crianças, tipo, quando estão sozinhas? Deixa eu ver. E se sim, o que... Joel, você pode comentar sobre algumas aparições para as crianças, tipo, quando estão sozinhas? Olha, algumas crianças até veem espíritos do outro lado, desencarnados, tipo vó, vô, né, que estão ali passeando na casa, foi visitar. Pode até ver, né? Agora, esses pequeninos, se eles são abduzidos ou não, se são abduzidos, eles ficam registrados na memória desses pequeninos, ficam registrados. Ah, e só mais um detalhe, lá no filme O Dia D, muitas pessoas falaram na internet que saíram de lá chipadas. Não saíram de lá chipadas. Sabe o que aconteceu? Muitas pessoas, foi ativado um gatilho de que essas pessoas foram abduzidas em algum momento da vida. E aí, dessa vida ou da outra vida. E isso fica gravado. Tá? Então, essas pessoas tiveram um gatilho ativado de abduções. E não é que elas foram chipadas. O que você acha do episódio 6 que prevê coisa que acontece? Pois é, já escrevi. Tem alguém escrevendo esse roteiro. Dizem por aí, sobre os Simpsons, que eles usam o cronovisor. Mistério da Meia-Noite. Você acha que pode existir a possibilidade de simularem hologramas para forçar uma possível? Sim, sim. Uhum. Você pode falar sobre os hologramas? Sim, eles podem usar, sim. Por exemplo, vamos supor uma possibilidade que já anda se discutindo por aí nos bastidores, que se a purpurina, seja ela qual for, do Ratatouille ou do A Bola, tá entendendo, né? Não pegar depois da Copa, o que eu acho do livro Enoch? Interessante, mas é um livro difícil, uma leitura para você poder compreender a simbologia. Interessante, tá? Mas é complicado a simbologia, para quem está começando agora, não seria interessante essa leitura primeiro do que um Caibalion, por exemplo. Tá bom, Dutti? Um beijo. Então, o que eu estava falando? Já ter esquecido. Esqueci. Depois eu lembro. Bora? Bora não. Quero a sua perguntinha aqui. Não tá na hora de ir embora ainda não. A Regina falando, eu lembro das minhas 4 reencarnações, de tudo. Joel, então, se o seu pequenino está vendo alguma coisa, pode ser espírito ali, passeando, visitando. CDS. Na minha opinião, eu acredito sobre... E você? Também. Essas consciências existem sim. Mas não quer dizer que são todos do mal. Existem consciências desse tipo aí que são boas também, como os Draco também. Eu vou trazer isso nas próximas lives. Hoje eu só dei uma introdução. Certo? Viu, Joel? Se estiver aparecendo alguma coisa para sua criança, só tenta acalmar ela, coloca ela no conforto. Viu? Não é para desesperar. Os piratas eram exploradores? Brás. Então, eu já expliquei aqui. Vamos supor, as consciências, Repit e Dra. Para eles, não tem, para eles, o que eles fazem não é mal, não tem mal. Na verdade, não existe bem ou mal. Existe a compreensão daquele que está exercendo sobre e aquele que está recebendo. Entende? Para a nossa compreensão humana pequena, é difícil de entender isso. Ah, aqui a Soraya me ajudando, ó. Gratidão, querida. Você estava falando sobre a purpurina, depois... Então, se existe, no plano aí oculto dos bastidores, existe o plano seguinte. Se a purpurina do Ratatouille, ou a bola, não pegar, o próximo passo é o holograma. Fazer uma invasão alien, entenderam, né? A falsa flag. Para quê? Para alguém falar assim, para toda a humanidade entregar o poder e falar assim, quem poderá nos salvar? Aí quem vai se apresentar? O tal dito anticristo, né? Que dizem por aí. Ou o nosso xerife, que é o beicinho nervoso. Aí ele vai falar, CDs. Me fala sobre os arcontes. Arcontes não são sugadores de energia igual todo mundo fala por aí, não. Que vai ficar do seu lado sugando a sua energia. Não.
Eles se alimentam da energia Losh, que está na psicosfera. Então, quanto mais a humanidade vibra no medo, mais libera o Elixir e vai para a psicosfera. E é dessa energia que essas consciências trevosas se alimentam. Viu? Eles regem as leis, medo, apego. Legal. Cadê a sua perguntinha? Cadê a sua perguntinha? Pode falar sobre os arcturianos e os nórdicos? Olha, os arcturianos são consciências muito amáveis. Quando um arcturiano se aproxima de você, você sente ele pelo cardíaco, eles são do cardíaco. Então, quando você sente a aproximação deles, dessa energia, dessas consciências, a gente sente no cardíaco, o cardíaco se expandir muito. E eles trabalham aqui com a gente, com a cura, né? São maravilhosos. Os nórdicos também têm seu papel, tá? Eles trabalham mais com a parte da inteligência, da tecnologia. E os arcturianos, eles trabalham mais com a parte da cura, a geometria, tá? São seres, são dimensionais, né? Boníssimos. Legal. Olha, eu vou deixar aqui meus recadinhos finais. Amanhã nós teremos live aqui. Você já teve algum contato com algum? Sim. EBR Alpha. Sim. Os arcturianos, o Blue Avians. Sim. Shankar, já tive. Mas não são físicos, são dimensionais, eles se apresentam, tá, como luz, como energia. A história gnóstica de Sofia, criação do mundo, Demiurgo, é verdade? É verdade, é verdade, mas ó, Sofia não é um personagem, como os estrelosos pintaram, viu? O Demiurgo também não é um ser que criou aqui, não, ele não tem poder de criação, ele não tem a centelha divina. Sim, a live amanhã às 17 horas é uma live com uma pegada um pouco mais leve. A gente fala sobre autoconhecimento, saúde e bem-estar. Então, a gente convida desde agora para o nosso Café com Soberania. Mais uma coisa, semana passada, no sábado, eu apertei o botão errado. E aí eu acabei abrindo uma live aqui às 11h30 no sábado. Eu quero saber aí no chat se você está afim de vir comigo nesta live agora no sábado, às 11h30. Deixa aí para mim no chat. E mais uma coisa, domingo eu estarei aqui de volta também, às 20h30, trazendo esses assuntos, tiro, porrada de bomba, ET, invasão, alien. A Fabi falando, eu quero a live do sábado. Ah, legal, então vamos fazer a live no sábado. Anjos caídos, CR, somos nós, né? Nós, os dissidentes questionadores. E não cai aqui na Terra. É uma consciência. Café com Soberania, maravilhoso. Então, ó, de novo, amanhã, Café com Soberania, 17 horas. Sábado, então, vamos vir para a live, 11h30 aqui no TikTok. Domingo, às 20h30, certo? Quero agradecer a todos que estiveram aqui comigo. Um beijo enorme. E continuem comigo aqui no canal, tem vídeo todo dia. Lá no YouTube, as lives completas, eu estou subindo elas gravadas para você poder assistir no seu tempo, na sua hora. Tem detalhes, acho que riquíssimos em cada live, como por exemplo, o protocolo aquele para poder desintoxicar da picadinha, certo? Então, agradeço a todos que estiveram aqui. Aos moderadores, guardiões do chat, um beijo, meus amores. E um beijo para você que esteve aqui comigo nessa quinta maravilhosa. E amanhã a gente se vê aqui no Café com Soberania, às 17 horas. Um beijo, meus queridos. Tchau, tchau.